Questão de número 1. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), está incorreto a questão Q, a alternativa incorreta. Letra A. A LGPD foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Correto, pois a finalidade principal da LGPD é justamente essa, garantir direitos fundamentais como privacidade e liberdade. Então, a questão é a incorreta. Essa daqui está correta. Vamos para a letra B. O tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento, o controlador e o operador. Correta também. A LGPD define claramente esses dois agentes. O controlador toma decisões sobre o tratamento e o operador executa o tratamento em nome do controlador. A questão Q, a alternativa incorreta. Essa daqui está correta. Letra C. A LGPD engloba um amplo conjunto de operações que podem ocorrer apenas em meios digitais. Incorreta. É a que a questão está pedindo, a incorreta, pois a LGPD não se restringe aos meios digitais. Ela se aplica a qualquer meio físico ou digital em que os dados pessoais sejam tratados. Então, é essa a alternativa que a questão está pedindo. Letra D. O encarregado atua como intermediário entre o controlador, o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Correta. Essa é, de fato, a função do encarregado. Servir de ponto de contato entre as partes interessadas. Vamos para uma questão de número 2. É uma função do encarregado de dados, conforme definido pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Letra A. Realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, garantindo a conformidade com a LGPD. Errado, pois essa é a função do operador, não do encarregado. O encarregado não trata dos dados, apenas orienta e atua como ponto de contato. Letra B. Servir como intermediário entre o controlador e o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Correta, pois essa é a função principal do encarregado, ser o elo de comunicação entre as partes envolvidas na proteção de dados. Letra C. Coletar e armazenar dados pessoais para o uso futuro, conforme autorizado pelo controlador. Errado, pois coleta e armazenamento são atribuição do controlador ou operador. O encarregado não manipula dados. Letra D. Monitorar as atividades do controlador e do operador para garantir que estejam em conformidade com a legislação de proteção de dados. Errado. Essa é uma função mais voltada para a auditoria interna ou a ANPD. O encarregado pode orientar, mas não tem a função de fiscalização ou de monitoramento direto. Então a questão certa é letra B, pois descreve exatamente o papel legal do encarregado de dados na LGPD. Questão de número 3. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, traz alguns conceitos que são fundamentais para o seu entendimento e execução. Leia o enunciado abaixo sobre um desses conceitos e a seguir responda. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. O enunciado define, letra A, dado pessoal sensível. Errado, pois fala do tipo de dado, não do tratamento descrito. Letra B. Consentimento. Errado também, pois trata de permissão, não de anonimização. Letra C. Eliminação. Errado também, pois a eliminação é apagar o dado, não torná-lo irreconhecível. Letra D. Anonimização. Correto, pois torna os dados não identificáveis. Exatamente o que o enunciado descreve. Questão de número 4. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, estabelece direitos dos titulares de dados pessoais. Um desses direitos é o direito de confirmação da existência de tratamento de dados pessoais. Assinale a alternativa que indica o prazo estabelecido na LGPD para que o controlador confirme a existência de tratamento de dados quando solicitado pelo titular. Letra A. 15 dias. Correto. De acordo com o artigo 19, parágrafo 2 da LGPD, o controlador deve fornecer ao titular a confirmação da existência ou não de tratamento de seus dados em até 15 dias contado a partir da data de requerimento. Letra B. 30 dias. Errado. Letra C. 45 dias. Errado. Letra D. 60 dias. Errado também. Questão de número 5. De acordo com o artigo 18 da Lei nº 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a hipótese que não configura direito do titular dos dados pessoais em relação aos dados tratados pelo controlador. Letra A. Confirmação da existência de tratamento.
Correto, pois é um direito do titular saber se seus dados estão sendo tratados. A questão está pedindo a alternativa incorreta, ou seja, a que não configura direito do titular dos dados pessoais em relação aos dados tratados pelo controlador. Letra B. Acesso aos dados. Correto, pois o titular tem direito de acessar seus dados pessoais coletados e tratados. Letra C. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Correto, pois o titular pode exigir a correção dos seus dados. Letra D. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular na hipótese de estudo por órgão de pesquisa, garantida a anonimização dos dados pessoais. Incorreta. É essa alternativa que a questão está pedindo, pois não é direito do titular exigir a eliminação nesses casos, pois a LGPD permite a manutenção dos dados anonimizados para fim de pesquisa mesmo sem o consentimento. Questão de número 6. A Lei nº 13.709 de 2018, LGPD, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que indica a hipótese não aplicável de tratamento de dados pessoais. Letra A. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Correto, pois a questão está pedindo a incorreta, a hipótese não aplicável de tratamento de dados pessoais. Então, essa questão está correta, pois a LGPD permite o tratamento de dados pessoais sem o consentimento quando há obrigação legal. Letra B. Para a realização de estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Correto, pois a LGPD autoriza esse uso desde que haja anonimização sempre que possível. Letra C. Quando necessário para a execução de contratos ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Correto, pois é aplicável. A questão está pedindo a alternativa que indica a hipótese não aplicável ao tratamento de dados pessoais. Aqui é aplicável. Está previsto na LGPD para viabilizar contrato solicitado pelo titular. Letra D. Quando necessário para atender aos interesses publicitários e mercadológicos do controlador ou de terceiro, mesmo quando o titular não consentiu como o fornecimento dos dados. Incorreto. É a que a questão está pedindo. A LGPD não autoriza tratamento para fins publicitários sem o consentimento do titular. Isso viola a proteção à privacidade. Questão de número 7. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei nº 13.709 de 2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet, sendo essencial o seu conhecimento por parte dos profissionais de tecnologia. Acerca destes assuntos, avalie as asserções a seguir. Um dos princípios da LGPD é o da segurança, que versa sobre a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Por quê? Um dos fundamentos da LGPD é o respeito à privacidade ao assegurar os direitos fundamentais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada. Acerca dessas asserções, assinale a alternativa correta. Letra A. As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira. Correto, pois a segurança protege a privacidade. Uma justifica a outra. Letra B. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. Errado, pois a segunda justifica sim a primeira. Letra C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. Errada também, pois a segunda é verdadeira e está na lei. Letra D. A primeira ação é uma proposição falsa e a segunda uma proposição verdadeira. Errada, pois a primeira também é verdadeira. Letra E. Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas. Errado, pois ambas são verdadeiras conforme a LGPD. Se gostou, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like para mais vídeos. Até mais.